noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Convido a se inscreverem em nosso canal aqueles que ainda não forem inscritos, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, estarem conosco todas as segundas-feiras no nosso Evangelho no Lar. Vamos dar início com a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, tentar nos concentrar no aqui e no agora, agradecer a presença dos nossos benfeitores, dos trabalhadores do SESB, responsável por essa atividade que ora se inicia, do Evangelho no Lar, para conosco estarem nessa atividade, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo, para melhor compreender a lição e de que forma podemos colocá-la em prática em nossas vidas. Convidamos também os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estão ligados a nós, à psicosfera do nosso lar, para conosco estarem também realizando esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição número 18, a amizade real. Um grande senhor soubera amontoar sabedoria além da riqueza, auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo na luta pela vida. Sentindo-se mais velho, chamou o filho à cooperação. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Para começar, enviou-o à residência de um companheiro de mais anos, ao qual destinava 300 cruzeiros mensais. O jovem seguiu-lhe as instruções. Viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada. Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardeeiro em ruínas. O domicílio, apesar de modesto, mostrava-se encanto e conforto. Flores perfumavam o ambiente e alvo linho vestia os móveis com beleza e decência. O beneficiário de seu pai cumprimentou-o com alegria efusiva e, depois de inteligente palestra, mandou trazer o café num serviço agradável e distinto. Apresentou-lhe familiares e amigos que se envolviam felizes num halo enorme de saúde e contentamento. Reparando a tranquilidade e a fortuna ali reinante, o portador regressou ao lar sem entregar a dádiva. Para quê? Confabulava consigo mesmo. Aquele homem não era um pedinte, não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade. Certo, o genitor se enganara. De volta, explicou ao velho pai, particularizadamente, quanto vira, restituindo-lhe a importância de que fora emissário. O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da bolsa, dobrou a quantia e considerou: fizeste bem, tomando até aqui. Ignorava que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos. Volta à residência dele e, ao invés de 300, entrega-lhe 600 cruzeiros mensais, em meu nome, de hora em diante. A sua nova situação reclama recursos duplicados. Mas meu pai, acentuou o moço, não se trata de pessoa em posição miserável. Ao que suponho, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Folgo bastante com a notícia, explicou o velho, e imprimindo terna censura à voz conselheira, acrescentou: meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmolas aos que não precisam delas, semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo
apenas nos dias de extremo infortúnio, pode exercer a piedade que humilha, ao invés do amor que santifica. Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muitas vezes não considera senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir que o irmão da jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a eles em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte apresentaria crueldade e dureza. Estendamo-lhes nossas mãos e forçamo-lo subir até nós, para que nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria nos entes amados, multiplicando-a para eles, sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Volta, pois, e atende ao meu conselho para que nossa afeição continue sementeira de amor para a eternidade. Nunca desejei improvisar necessitados em torno de nossa porta, e sim criar companheiros para sempre, pois, então que o rapaz, envolvido na sabedoria paterna, cumpriu quanto lhe fora determinado, compreendendo a sublime lição de amizade real. Esta belíssima lição de hoje, a lição de número 18, amizade real, vai nos falar de amizade, vai nos falar de como devemos ser amigos e como devemos auxiliar os nossos amigos também, porque todos os nossos irmãos são nossos amigos. Nós podemos ser amigos de todos, mesmo que nem todos queiram ou sejam nossos amigos. Não importa que eles não sejam, importa que nós sejamos amigos de todos. Os benfeitores da nossa casa sempre nos aconselham nesse sentido. Seja sempre amigos de todos. Não te importa que os outros retribuam com amizade também, mas seja você amigo, o amigo que gostaria de receber, de ter. Seja sempre amigo. E mostra nessa linda lição um pai bastante sábio que auxiliava os seus amigos, dando-lhes um recurso mensalmente. E o filho, então, sem compreender a necessidade do pai de doar, visto que aquele amigo, na opinião do filho, não possuía necessidade de receber vulto dinheiro, já que possuía, na opinião dele, um lar como o dos que doavam, né, o lar deles, porque então doar um recurso para quem não necessitava, que não tinha condição de um mendigo, não tinha um lar bastante confortável, alegre, e por que então que o pai dava recursos a quem não precisava? E o pai então, na sabedoria dele, explicou ao filho que é lícito dar remédio aos sãos e esmola aos que não precisam delas. Semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Que nós devemos sim auxiliar todos os nossos irmãos que necessitam de recursos materiais, dando os recursos materiais, e é lícito a gente dar o remédio àqueles nossos irmãos que necessitam. E às vezes o remédio aqui não é só o remédio mesmo da farmácia, mas é um remédio espiritual, um conselho, uma ajuda, um socorro. É lícito nós auxiliarmos sempre a todos. Aí ele diz que isso, porém, não cabe aos amigos, auxiliar apenas nos momentos de aflição. Aí ele vai dizer que quem socorre o amigo apenas nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha,
ao invés do amor que santifica. Então, para que a gente nunca espere a condição de as pessoas necessitarem da gente, chegarem ao extremo, mas para que a gente possa ser amigo a todo instante, amigos verdadeiros. Um exemplo que a gente pode dar aqui na condição de família. Se eu vejo que um ente querido está bebendo demais, ao invés de eu esperar que ele se torne um alcoólatra, para que eu pergunte por que ele necessita tanto de bebida para que ele se sinta bem, por que não seria melhor ele procurar um psicólogo, um psiquiatra para compreender a necessidade da bebida? Eu vou esperar ele se tornar um alcoólatra para que então eu venha socorrer e esse socorro seja humilhante? Porque muitas vezes, tomado pelo vício, ele não vai ter mais a mesma firmeza que teria no início. Então aqui ele nos mostra que não, que o amigo, os familiares, as pessoas mais próximas a nós não devemos socorrer apenas quando elas se encontram aflitas, necessitadas, mas sempre. Aí ele diz: quem socorre o amigo apenas nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha. Às vezes, na nossa condição de socorrer, a gente tem que ver se a gente não está humilhando aqueles nos quais a gente socorre. Na nossa opinião, precisa daquele tipo de socorro. Se a gente não está humilhando ao invés de dar o amor que santifica. Quem espera o dia do sofrimento para prestar favor, muitas vezes não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Então, que a gente não espere os momentos da vida, os acontecimentos da vida, para que a gente então desperte para querer ser útil aos nossos semelhantes, para que a gente não espere começar a fazer pelos nossos familiares, por nós mesmos, os nossos amigos, aquilo que a gente gostaria e deveria fazer quando seja tarde demais, ou seja, quando a morte nos convoca, nos convida, que a gente seja todos os dias o filho que a gente gostaria de ter, que a gente seja os pais que a gente gostaria de ter, que a gente seja o amigo que a gente gostaria também de ter, de receber, que nós sejamos sempre bons, generosos, gentis, a todo instante, como a gente gostaria que as pessoas fossem com a gente, e não apenas nos momentos em que a gente considera que a pessoa está no momento de aflição e necessidade, porque nesse momento qualquer pessoa pode socorrer. E aí ele fala: quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muitas vezes não encontrará senão o silêncio da morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Então, que a gente não espere esse momento para ser útil, mas que possamos ser úteis a todo instante. Não devemos exigir que o irmão de jornada se converta em mendigo emocional, mendigo espiritual e mendigo material também, a fim de parecermos superiores a eles em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representaria crueldade e dureza. Estendemo-lhes nossas mãos e façamo-los subir até nós. Que a gente nunca diminua o nosso irmão na pretensão de nos parecermos superiores a eles, mas para que a gente sempre eleve-os para que eles cheguem até nós. Para que nosso concurso não seja orgulho em vão, para que não venha de nós uma pretensão de nos querer ser melhores. Toda gente no mundo pode consolar a miséria, a partilhar as aflições. Então ele fala que a todos pode consolar a miséria, consolar aquele irmão que está na miséria, na necessidade, partilhar as aflições, mas raros aprendem a acender a alegria dos entes amados, multiplicando-a
para eles, sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Volta, pois, e atende o meu amigo. E ele diz então aqui ao filho dele, nos trazendo uma belíssima lição, bem nesse finalzinho aqui, mostrando que auxiliar aqueles que se encontram numa condição mais fragilizada que a nós momentaneamente, para aqueles que necessitam da gente, é mais fácil do que auxiliar alguém que se encontra igual a nós ou até melhor que nós, porque de nossa parte pode despertar aqui, diz, uma inveja, o egoísmo no coração. Então, a gente se alegrar com a conquista dos nossos amigos, isso é ser amigo, isso é uma amizade de verdade. Se um amigo conquistou um emprego que ele gostaria muito, que a gente possa ficar feliz por ele. Se ele se casou e esse era o desejo dele, que a gente possa ficar feliz por ele. Se ele então se tornou mais paciente, esse era o objetivo dele, que a gente possa se alegrar ao perceber que os nossos amigos estão melhorando, que eles estão numa condição boa e que a gente possa sempre auxiliar para que eles nunca se tornem miseráveis, nunca precisem se tornar necessitados para que a gente auxilie. Mas se a gente tem conhecimento, tem experiência, que a gente possa sempre compartilhar esse conhecimento e essa experiência, nem que seja apenas com uma alegria, uma satisfação de ver a alegria e a satisfação dos nossos irmãos. Isso é muito difícil. Uma pessoa contente e feliz não dá trabalho. Raramente ela vai dar trabalho. Agora, uma pessoa descontente, invejosa, infeliz, egoísta, essas pessoas vão dar trabalho. E às vezes a gente tem que verificar se a gente não está sendo invejoso, muitas vezes nos nossos irmãos, ao ver as satisfações dos nossos irmãos, as alegrias, as conquistas, os trabalhos. Às vezes essa inveja é sutil, nem eu mesma me percebo, me atento a ela. Às vezes é uma sensação assim, poxa vida, agora a pessoa tá melhor do que eu. E a gente aqui mostra que a gente não tem o direito, se a gente é amigo de verdade, de ter essas pequenas mostras de egoísmo e de inveja no coração. Porque só o verdadeiro amigo, ele ajuda sempre para que todos sejam iguais ou melhores do que ele. Então, muitas vezes, se a gente encontra alguém no caminho que é melhor que a gente, mas que às vezes é imaturo, ou a gente vê que é inexperiente, que a gente não espera ele cometer os erros que a gente cometeu pela inexperiência ou pela imaturidade, para depois nós nos sentirmos superiores e ir lá auxiliá-lo naquilo que nós erramos um dia. Mas para que a gente sempre auxilie, para que ele não cometa os mesmos erros que a gente não precisa cometer pela imaturidade e pela inexperiência, às vezes pela ignorância, e a gente se antecipe e auxilie naquilo que a gente pode. Às vezes a gente vê um filho, ele parece ser melhor que a gente, é mais inteligente, tem mais habilidades, e a gente pensa que não, mas existe muita competição também entre pais e filhos. Isso é muito comum, não é muito falado, mas é muito comum e acontece muito. Os ciúmes entre pais, filhos, entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre filho e filho. Existem esses pequenos conflitos e eles são naturais de existir, uma vez que somos todos humanos e uma vez que ainda estamos todos em aprendizado. Mas para que a gente, ao perceber essa inferioridade em nós ou em nossos irmãos, que a gente possa sempre auxiliá-los,
a superar isso e não segurar os nossos filhos, subestimá-los muitas vezes, ou ser rudes, ou de qualquer forma tentar boicotá-los por achar que eles podem nos superar, mas que a gente possa sentir a verdadeira satisfação, a felicidade, como a gente espera que os nossos benfeitores um dia sentem por nós. E eu diria aqui, falando em benfeitores, que amigos de verdade, essa amizade real, vai ser muito raro a gente encontrar, seja no círculo familiar ou seja no círculo de amizade propriamente dita. Raros são aqueles amigos desinteressados na amizade real, que agem dessa forma, sem egoísmo e sem a inveja. Mas pode ter certeza que todos nós temos um grande amigo ou amiga que a todo instante está conosco, torcem por nós, vibram pelas nossas alegrias, choram pelas nossas tristezas, pelas nossas derrotas espirituais, que são os nossos benfeitores, os nossos abnegados benfeitores, que estão sempre nos auxiliando, nos impulsionando e que torcem verdadeiramente por nós, que dispõem dessa verdadeira amizade real. São os nossos verdadeiros amigos, os nossos amigos reais. Então, se a gente muitas vezes não encontra na família, nos amigos, essa amizade, que a gente não se entristeça por não ter esse tipo de amizade ou essa amizade nesse mundo, mas que a gente possa sempre se alegrar, porque embora a gente desconheça, muitas vezes a gente não tem um contato direto, porque a gente não promove isso pela intuição, pela aproximação, pela meditação, pela oração, não tenta se aproximar dos nossos benfeitores, pode ter certeza que nem por isso eles deixam de vibrar pelas nossas alegrias, pelas nossas felicidades, pelo aquilo que nós conseguimos superar em nós. São eles verdadeiramente que torcem para a nossa evolução e que ficam muito alegres e contentes a cada superação e a cada coisa boa que a gente exerce, cada crescimento que a gente tem, cada conquista, cada alegria nossa. Então, que a gente possa ter sempre a noção de que nunca estamos desamparados, nunca estamos sós, há sempre um amigo ao nosso lado que nos ama muito e que está sempre à nossa disposição, não para que a gente fique pedindo coisas a eles, não para que a gente exerça essa amizade como mendigos, mas para que a gente exerça essa amizade como amigos. Então, que a gente possa nos tornar sempre dóceis e mais acessíveis e mais próximos a eles. Vamos então finalizar com a nossa oração. Vamos então fechar os nossos olhos e pensar nos nossos benfeitores, nos lembrarmos deles, dedicando essa oração em especial ao agradecimento a eles, o auxílio, a amizade, o amparo que sempre nos é dado. Agradecemos imensamente por tudo que recebemos, pela inspiração e pela intuição nos momentos do Evangelho, por nos auxiliar a colocar esse Evangelho em prática e fazer com que nós tenhamos oportunidade nos nossos dias a dias a nos tornarmos sempre melhores, estarmos cada vez mais próximos do nosso verdadeiro amigo, do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço ao meu benfeitor todo o amparo. Agradecemos também a equipe espiritual do SESB, esses nossos amigos, esses nossos trabalhadores que sempre nos auxiliam e nos amparam, realizando a limpeza psíquica em nosso lar, auxiliando-nos
a nos equilibrarmos, a nos reajustarmos, amparando também a todos os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera do nosso lar, no mundo espiritual, que possa também auxiliar a todos esses nossos amigos que muitas vezes não nutrem por nós um sentimento de amor, mas nós estamos nos esforçando para aprendermos a amá-los. Agradecemos, Pai, a preciosa oportunidade e que ao dormirmos sempre possamos continuar esse nosso aprendizado em contato com os nossos benfeitores, para que eles possam nos lembrar dos nossos compromissos assumidos, nos clarear a mente dos caminhos aos quais nós estamos seguindo, acalmar os nossos corações, mas também alegrar conosco nas nossas conquistas, ainda que sejam mínimas. Agradecemos infinitamente a oportunidade do Evangelho, que assim seja. Boa noite a todos, desejo que tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, que possam colocar em prática essa amizade verdadeira com seus familiares e seus amigos. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Estendendo a amizade, amparando nosso irmão, ó Mestre do amor, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.